Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Vamos falar de pioneirismo e o assunto é entrevistar um representante do clã Gabi. Auri Gabi, filho de quem? Adolfo Gabi, com muito orgulho. Ilse Gabi. Eles entraram na localidade do Val dos Gaúchos em que data, você lembra? Meu pai entrou para conhecer em 1969. E aí, a partir de negociações, conversas com amigos, companheiros lá do Sul, ele chegou à conclusão que seria a oportunidade de ele chutar a vaquinha do barranco, né? Aí ele comprou terras aqui e com 130 hectares que ele tinha lá no Rio Grande do Sul, ele comprou 8.000 hectares aqui e fez uma boa reserva ainda para que a família pudesse sobreviver durante alguns anos, porque não se sabia ainda o que se poderia fazer com essas terras. A expectativa era muito grande, mas ainda não se tinha uma noção do que seria. Em 1969 nem se sonhava com água boa, quer dizer, é uma povoação anterior ao próprio município. Sim, muitos anos antes, né? Água Boa foi fundada em 75, né? Em 71, aí a gente veio, a família, né? Somos 3 irmãos que vieram com os pais e mais a irmã caçula que veio na barriga da mãe. E moramos durante o ano de 71 em Barra do Garças, porque havia necessidade de se concluir o ano letivo e também que a Luísa viesse a nascer onde tivesse um recurso melhor, né? Aí, com o nascimento da Luísa e as férias do ano letivo, aí sim, aí mudamos para o Val, né? Em 71, acredito que em torno de novembro, dezembro. Você lembra desse início, como foi essa mudança para o Val dos Gaúchos? Era um povoado que vinha surgindo recentemente. Sim, são famílias que vieram lá do Sul, na mesma época ali, sempre ali por 71, 70, 71. Do meu pai veio com o primo Elardo Bortes, né? Eles vieram juntos e seu Elardo veio e aí eles construíram a casa que viria a ser a nossa casa no Val, uma casa de madeira com telinha de eternite e assim mais outras famílias também na mesma época, as famílias Lindemeyer, o seu Hugo, o seu Antônio, o seu Hertzson Michel, Edgar Pino, Bertoldo Beckmann, o Maneco, irmão do Bertoldo, que veio junto com o seu Bertoldo, depois ele voltou para o Sul. Valdemar Geusel, um pouco depois, ele comprou uma área também e mandou a família da dona Lorena Silva para cá como funcionários deles para começarem uma abertura na fazenda. E ele veio a posterior. Então, Auri, nesse início eram poucas famílias que moravam no Val, mas dava um povoado bonito. Sim. Era uma coisa mais linda, a união do pessoal, sabe? A dificuldade que existia para tudo, alimentação, tudo. Ninguém tinha animais para se ter carne, não se tinha arroz, feijão, era uma dificuldade danada. Arroz se plantava em roça de toco, aí vale uma ressalva muito grande com relação ao seu Paulo Thoma, que
tinha uma experiência com arroz em roça de mato, derrubada de mato, plantio de arroz, plantio de milho, plantio de feijão em roça de mato. E assim foi aquele começo. Animais, carne, no começo era caça. Então tinha uma equipe de caça no Val. Tinha filhos do seu Hugo Lindenmayer, Rubens, grande atirador de revólver, 38. Ele era um matador de anta. Seu Bertoldo era o caçador de veado. Ele trouxe 2 cavalos do sul, imagina. Aí ele pegava a espingardinha dele, saía a cavalo e ia buscar o veado. E a turma, os demais, eles iam pescar, saíam do val, iam no Bonito, no córrego Bonito, pegar trairão. Isso aos domingos. Quando era meio-dia, já está todo mundo de volta, já com suas caças garantidas, aí era feita lá a descarna e repartido tudo para todas as famílias, né? E assim começou a aparecer o porco, um pouquinho de vaca de leite, galinhas, né? Produção de ovos. E aí sim foi crescendo. Foi uma turma fantástica. Auri, fale um pouco da vocação da agricultura da família Gabi. O primeiro passo, plantar arroz. Sim. Como eu disse, meu pai veio sem ter uma noção muito exata do que se faria com as terras. Aí, como ele viu aquela produção de arroz, feijão e milho em roça de mato, eu falei, mas eu vou produzir alguma coisa no cerrado, grande extensão, coisa mecanizada. Aí ele olhou e falou, arroz é menos exigente, porque terra de cerrado era considerado porcaria. Não valia nada, não. O pessoal criticava, falavam assim, não, isso não produz nada, essas terras não servem para produzir. Tá, o que ele fez? Ele começou a fazer experimentos com arroz. Aí ele tinha um tratorzinho a gasolina, vale a ressalva de falar isso, um tratorzinho a gasolina, tem ele lá na fazenda ainda, tá uma pecinha de museu lá na sede do Jorge, com uma gradezinha niveladora, um aradinho. Aí o que ele fazia? Ele pôs um cabo de aço, amarrava numa árvore lá e andava em volta com o tratorzinho, derrubava a manchazinha de cerrado, fez uma tira lá de uns 20 metros de largura, com uns 100 metros de comprimento. Aí passou só a niveladora 2 ou 3 vezes, deixou a terra mais hortada, e daí ele buscou 2 variedades de arroz que tinha na região. Era bico-ganga e amarelão. Isso aí pouquíssima gente sabe. Aí ele fez os quadrinhos no chão de 10 metros por 10 metros, né? Vários, e testou níveis de adubação e densidade de semente. Ele fazia os sulcos com a enxada e até eu acho que a Wanda, minha irmã, não, a Sandra, ajudamos a distribuir o adubo nos sulcos, mas ele era bastante severo. Ele falava assim, começa aqui, termina o adubo aqui no final. O que a gente fazia? A gente ia jogando bem de pouquinho, depois voltava de novo um pouquinho, até que terminava certinho, tinha que ser uniforme. Ele distribuía a semente. Tá. Aí ele conseguiu ter certeza que daria para se fazer. E aí ele foi, Barra do Garças, Banco do Brasil, falou, eu quero financiar trator, semeadeira, maquinário completo, colhedeira, secador. Aí o pessoal praticamente riu da cara dele, mas o senhor é louco, como é que o senhor vai investir desse jeito numa terra que não produz nada? Aí ele insistiu muito, aí eles falaram o seguinte para ele, planta lá 1 hectare de arroz, nós vamos olhar. Se a gente aprovar, aí o senhor vai receber o financiamento. Aí ele voltou. Os experimentos foram em 71, os quadrinhos de 10 por 10, 1971. Em 72, ele plantou 1 hectare, ele mediu, fez questão, 100 por 100, pegou uma área de terra mais fértil, um pouquinho mais perto do mato, para garantir a história, né? Plantou, protegemos, porque o que tinha de periquito para comer arroz, a concorrência era seríssima. Então, um dos matadores de periquito era seu Edgar Pino. A chumbeirona dele,
Aí nós corríamos no meio do arroz, os periquitos iam para as árvores, ele atirava na árvore. Caía lá 10, 20 periquitos, uma coisa assim, maluca. O que a gente fazia com os periquitos? Comíamos, tirávamos o peito dele, a criançada fazia churrasco de peito de periquito. Eu vivi isso com a maior satisfação do mundo. Aí, esse quadro de arroz de 1 hectare produziu 70 volumes de arroz. Isso hoje, em termos de quilos por hectare, vamos dizer aí 2.400 quilos, 40 sacos por hectare, eu acredito. Uma coisa assim fantástica, absurdo, beirando roça de toco, terra de mato, né? Aí eles falaram assim para ele, o pessoal do banco: quando o arroz estiver lourando, virando caixa, o senhor chama a gente para a gente ver a lavoura. Chamou, veio o fiscal do banco, olhou, ficou embasbacado, né, abismado com a situação. Falei: não, nós vamos providenciar para liberar os financiamentos. Aí veio trator, semeadeira, equipamento completo. Colhedeira, não, nós vamos liberar para o senhor. Quando a lavoura do senhor estiver amadurecendo, nós vamos liberar a colhedeira ou secador. Imagina, mês de março, chuvarada total na época. Eu acho que nós estamos voltando hoje àquela época, aquele tipo de chuvarada, porque para mim isso é cíclico. Ele, lourando, veio o fiscal, aprovou. Tá, ok. Então, vamos preparar para o ano seguinte, 73, vamos plantar a primeira safra de arroz de sequeiro do Mato Grosso, eu acredito, da região, com certeza. Eu acredito no Mato Grosso também. Primeiras máquinas, com certeza a primeira colhedeira, certeza absoluta, primeira colhedeira do estado. Colhedeira graneleira, ensacadeira, antigona, 12 pés de corte, imagina, hoje as máquinas têm 45 pés de corte. Ok, então, liberando essas máquinas, aí começou o trabalho. 300 hectares era a meta. Um trator só, conjunto de lâmina frontal, grade aradora, trator com a lâmina na frente em cima do cerrado, grade aradora atrás e virando o chão, preparando, passamos a seca, catando, quer dizer, passamos, o meu pai, nós estávamos estudando, né? Eu ajudava no serviço, com 10, 11 anos de idade, já ajudava no serviço, mas nos períodos de férias. E assim plantou-se a primeira safra de arroz, escolhida a variedade amarelão, porque o bico ganga crescia muito e provocava muita queda, muito acamamento. Então tinha que ser um arroz com mais segurança, talvez produzindo um pouco menos, mas com mais segurança. Ok. Lourando o arroz, corre Barra do Garças, colhedeira, precisa da colhedeira, blá, blá, blá. Ok, liberou, pedi de Horizontina, Rio Grande do Sul. Imagina quanto tempo essa colhedeira levou para chegar. 30 dias para chegar na fazenda. 20 dias ela ficou na estrada, de Barra do Garças até aqui, rodando a colhedeira, porque não poderia vir de caminhão. Veio passando dentro de água, passando pinguela, arrastando pranchas para cobrir as pinguelas, porque a colhedeira, um rodado é largo, outro estreitinho, aquelas antigas, né? Enfim, chegou. Veio o caminhão com secador, aí correndo, instalando o secador, um técnico veio instalar, já tinha uma base preparada. Ok, entrou a colheita, colheu 25 sacos por hectare de média. Foi uma coisa assim absurda para a época, ninguém acreditava naquela situação. Os companheiros Edson Michel e Edgar Pino entraram junto com o pai no mesmo ano, compraram as mesmas máquinas, menos colhedeira e secador. Então, colhemos o nosso arroz. Quando fomos colher o primeiro arroz, o cacho dele estava quebrado já, seco, torrado, não precisou de secador. Era colhendo e levando para o armazém, ensacando, um galpão, né? Ensacando e guardando, e aí os companheiros eles plantaram um pouquinho mais tarde para dar uma sequência na colheita. Aí colhemos a do seu Edson e a do seu Edgar Pino.
No ano seguinte, não, mais alguns anos, que seu Guido Passamay, um dos pioneiros de Água Boa, ele veio alguns anos mais tarde, mas foi o primeiro a plantar arroz de cerrado do pessoal de Água Boa. Aí nós fomos lá da Planalto do Oeste, lá no seu Guido Passamay, e colheu o arroz dele, eu acho que foi em 74 ou 5. Esse aí eu faço questão de falar para as pessoas que eu converso sobre o assunto. Emoção. Emoção de recordar a luta do pioneirismo no Val dos Gaúchos. Sandra Gabi Viana. Sandra, você veio aqui para o Val com 7 anos de idade. Esse comecinho, como é que foi? Uma vila totalmente rural e era um grupo de pessoas que estavam unidas para vencer como pioneiros. Foi uma mudança de vida muito grande para crianças que saíram de uma cidade, colônia alemã, essencialmente, e mudando para o Mato Grosso. Foi um estresse muito grande, mas devagar nós fomos nos adaptando. E a escolinha do Val, com o esforço dos moradores, né, tínhamos uma professora, uma sala única, onde nós tínhamos de 1º ao 4º ano. Então, as crianças em idade escolar, todas frequentavam a escola. Não ficou ninguém de fora. Um fato positivo que você lembra da época? A união, né, a brincadeira, as crianças felizes, né, não tinha nada de ruim, né? Apesar da mudança drástica do Rio Grande do Sul, que lá nós tínhamos acesso a muitas frutas, e aqui nós chegamos, nada, só tínhamos cerrado. Aí seu Erson Michel, ele tinha uma plantação de mamão muito grande, né? Porque era uma fruta que produzia rápido, né? Ixi, a criançada gostava de colher mamão e comer. E estudávamos junto também bastante, que a professora era rígida. Uma coisa que chocou você, alguma coisa que você gostaria de contar daquela época, que marcou a sua vida? Que marcou, o que a gente sentia, assim, era o esforço, né, que era feito para que todas as necessidades fossem atendidas, né, de todos os moradores da vila na época. Então, o que um não podia fazer, o outro fazia, e assim foi indo. E, ao mesmo tempo que as famílias ficavam sediadas ali por conta de escola de crianças, né, os nossos pais, né, estavam entrando cada um na sua área, né, e desbravando, tentando começar alguma coisa. Wanda Gabi Maldaner, também é pioneira no Val. Veio para cá em 1971, quando criança. Quando criança, com 11 anos de idade. E vieram de Ibirubá. Quais as primeiras lembranças do Val dos Gaúchos? A chegada com a mudança de Barra do Garças, né? Aí, a moradia, totalmente diferente do costume, né? Mas tudo foi se adequando, tudo foi uma expectativa assim, muito... Tudo era novidade, então a união de todo mundo, dos moradores da vila, foi muito bom. Wanda, na época, uma menina de 11 anos, quais eram as tarefas na casa? Ajudar em tudo, muito. Que tipo de ajuda? Conte para as pessoas, porque hoje em dia, às vezes, a menina de 11 anos não faz isso. Era ajudar a mãe em casa com tudo. Nós tínhamos a Luísa bebê, né? Então, eu posso dizer, passei as primeiras roupinhas dela com muito orgulho. Hoje eu posso falar isso e assim fomos crescendo. Mas logo aí no começo do ano eu já voltei para o sul por seguir o ano letivo, né? E eu fiquei mais 2 anos no sul, sempre voltando nas férias, né? Mas
era sempre muito bom e a gente via que as coisas estavam andando aqui no Val dos Gaúchos, né? O progresso tinha chegado. O progresso estava começando a chegar, então aquilo, o pai, o visionário, eu chamo ele foi um visionário muito grande para essa região aqui. Foi assim uma coragem do pai e da mãe largar tudo que eles tinham lá do sul e enfrentar aqui. Então, é um orgulho muito grande de estar repensando e sempre viver e continuar essa garra. Quando você mudou realmente para Água Boa, você já tinha para 14, 15 anos de idade. A partir de então, quais eram as suas atividades lá no Val dos Gaúchos com a família? O que mais você fazia em casa? Quais tarefas? Explica para nós. Como eu falei, eram atividades domésticas, né? Lavar louça, organizar a moradia, no dia a dia, cuidar dos menores, né? Então, era tudo essas... E trabalhar tanto na horta, porque tínhamos que produzir, né? Para ter a mesa farta, né? E também íamos para a fazenda, que o pai já naquela época logo começou a abrir a fazenda, né? Então íamos juntos também em busca de lenha, capinar, lavoura de toco, era o nosso serviço no começo. E só no tempo das férias, né? Porque o pai fazia questão que todos nós estudássemos, né? Então, nós seguíamos sempre rumo a Ibirubá, voltávamos lá, né? Eu voltei 2 anos, né? E a seguir nós fomos para Barra do Garças estudar. Aí era bem mais fácil no sentido mais perto de rever os pais mais seguidos, né? E que não era fácil pelas estradas que tínhamos, né? Agora, a bebê da família, Luísa Gabi. Você já nasceu na Barra do Garças, é isso? Sim, nasci em Barra do Garças, né? E da região aqui eu fui o bebê propaganda, como dizia minha mãe. Pela dificuldade, assim, a rusticidade, ter um bebê tão lindo e saudável, né? Era, assim, raro, né, na região, né? Quando você, então, começou a estudar no Val dos Gaúchos, a partir dos 6 ou 7 anos, vem as primeiras memórias. O que você lembra daquele tempo de criança? Então, eu não estudei no Val, não cheguei a estudar no Val. Eu fiquei na fazenda até os 7 anos, né? Tive muitas aventuras na infância, muitos medos, né? Eu já fui direto para Goiânia, né? Em 79 a gente foi para Goiânia e os irmãos já estavam lá, né? Eu permaneço morando em Goiânia até hoje, né? Mas assim, a minha infância foi assim maravilhosa, né? Ser criada numa fazenda assim com a liberdade total que tinha, e estar viva para contar toda a rusticidade de brincar com caninana, né? Andar descalço, né? Ter uma saúde, né? Foi muito bom isso, viver isso. Mas teve um lado assim que era um tanto perigoso para uma criança estar no meio de tanto rusticidade e trabalho, né? Era trator para cá, era empregado para lá, e colhedeira, né? E eu, uma criança lá no meio de tudo, né? Eu acompanhava tudo, esperava o pai chegar no final do dia a cavalo, né? Encontrava ele no meio do caminho e ele me jogava em cima do cavalo igual carrega um bezerro, né? Isso, e saía até chegar em casa, né? Teve assim momentos assim que foram um pouquinho assustadores, porque tiveram conflitos, né, entre os empregados na fazenda, né? E assim, discussão entre os empregados, em que o pai teve que levar um para uma emergência no hospital, acho que foi em Chavantina, né?
e eu fiquei com a mãe sozinha na fazenda, somente com uma tramelinha, né? Segurando lá de segurança para a gente. E eu me lembro assim da mãe empurrar cama, né, na frente da porta, né, guarda-roupa na janela, para assim de certa forma a gente ter uma segurança, né? E assim, uma infância para mim com umas memórias assim bem fragmentadas, né? Mas assim muitas especiais, né? A gente encontrava assim animaizinhos que tinham ficado sem mãe, veados, emas, seriemas, anta, né? E isso a gente agregava e cuidava dentro do cercado lá. Eu cuidava, né? Eu tinha uma função, né? E assim, outra memória para mim da região ali é porque eu tinha meus padrinhos no entorno ali também, né? Que era o Mitchell, lá do Val, e o Paulo Alemão, ao lado, né? E, inclusive, assim, eles foram meus segundos pais, porque quando minha mãe ou meu pai iam para o sul, né? Eu acho que chegaram a ficar quase um mês lá por causa dos avós que estavam doentes. Eu ficava lá no Paulo Alemão e com a minha madrinha, Clarinda, né? E ali eu começava a chamar a madrinha de mãe, né? E ali, assim, era também uma memória muito boa, porque o padrinho e madrinha, eles tinham uma vida social bem intensa, né? Então, a gente sempre, toda semana, a gente andava, ia no Bertoldo, no Cybert ali, né? Então era muito muito grande essa amizade, assim. E são essas lembranças. Uma outra lembrança assim que eu tenho é de matar formiga na lavoura de arroz. Carregava um saquinho, né, daquele granulado. Inclusive eu lembro do cheiro do veneno, né? Isso eu tinha em torno do quê? 5, 6 anos, né? E assim, era orientado, ó, isso é veneno, cuidado, né? Mas eu tinha a minha função de também ir despejando o veneninho no buraquinho lá do triedo das formigas lá também. Muito bem, corrigindo então a questão do ano que meu pai veio para o Mato Grosso. Primeiro, ele veio em 1968, foi a primeira viagem dele para cá. E no final do ano, então, ele comprou a metade da fazenda, 4.000 hectares, e em 69 ele veio de novo e resolveu anexar mais 4.000 hectares. Ok. Outra é um lembrete, é o companheiro Mansueto Vian, é da mesma época, do pessoal do Val, esposa Ilsa Vian, ela foi a primeira professora do primário até 5ª série no Val dos Gaúchos. Eu fui aluno dela na 5ª série, parte do ano, porque eles desistiram e voltaram para o sul e venderam a área deles para o irmão Dionísio Vian, que foi um nome muito forte aqui na região. E também o Dionísio comprou a área do Valdemar Geusel, anexou as duas eram vizinhas. Então, aí o Dionísio, sim, voltou a trabalhar. A professora foi substituída por uma outra senhora que chamava Elisa. Foi a segunda professora do Val, estudei com ela também. Eu lembro muito bem que nós fomos com um tratorzinho do seu Edgar. Ele trouxe um trator também, era um trator a diesel. O nosso era a gasolina, funcionava com manivela. E o dele era com bateria, funcionava na partida. Era chique o trator dele na época, sabe? Nós fomos com o tratorzinho dele, uma carretinha, fomos buscar a mudança dessa senhora numa fazenda no interior aqui. Eu não me lembro mais, mas eu acho que Soberana, talvez. Não consigo afirmar com certeza. Aí sim, continuou as aulas com a professora Elisa. Auri, depois de o Val estar assim povoado e já iniciar um desenvolvimento, surge a ideia do povoado de Água Boa. Como é que vocês do Val receberam a notícia de que teria um povoado em Água Boa? Bom, eu não sei exatamente, são memórias de tempo de infância, pré-adolescência, é um pouquinho complicado para mim. Mas, inicialmente, falava-se que
Nós conhecíamos o pastor Norberto antes, e ele foi um dos cabeças da colonização, realmente. Começou em Canarana, né? Foi fundado Canarana primeiro, e depois Água Boa. A cidade de Água Boa era para ser lá onde era a vila do Val dos Gaúchos, mas por algum, eu acredito, fator de logística, veio para a beira da rodovia, a BR-158. E eu acredito que seja por isso, ou sei lá, alguma influência política, com uma questão por outros fatores, né? Mas, voltando, eu tenho alguns outros assuntos para lembrar aí. A questão, meu pai começou com lavoura, mas ele já queria pôr gado, uma extensão muito grande de terras, então ele colocou 50 vacas gir e 2 touros. Mas a vaca gir, na época, ela não era melhorada, ela tinha os tetos, os peitos muito grandes, e solto no pasto, o bezerrinho não conseguia mamar. Então tinha que ter a interferência contínua do vaqueiro para pôr o bezerro para mamar, e vacas muito bravas. Então complicou demais, se perdia muito o bezerro. Foi frustração. Ele desistiu, mandou tudo frigorífico, já tinha o frigorífico em Barra do Garças. Mandou tudo frigorífico. Ao mesmo tempo, criação de porcos, que foi assim o dinheiro de giro aquele começo, foi o giro. Aí sim, quando vieram os primeiros colonos da colonização Água Boa, meu pai era fornecedor de carne de porco para o pessoal que ficava mais próximo lá do Val. Aí eu posso até falar uns nomes: seu Lúcio Saipe, Valdemar Derlan. O Walter Derlan veio morar no Val também, porque a área dele era encostadinha do Val. Ele morou na casa que era do seu Edgar Pino, porque ele mudou para a fazenda. Ele assumiu o lote do seu Edgar Pino. Outros, o Chicaca. O Chicaca, os agregados dele, João Bigode, o Guinho, que casou com a filha de seu Hugo Lindemeyer. Deixa eu ver. Eu peço perdão aos nomes que eu não citar, porque realmente a memória é difícil, é muito tempo que se passou. Então, nós matávamos lá porcos, 5, 6 porcos grandes, colocávamos na caminhonetinha e levávamos para o Val. E lá era tudo anotado, pesava, anotava, fulano de tal, tantos quilos, fulano de tal. Aí quando dava, o pessoal acertava. E nunca teve problema nenhum com isso. Foi fantástico. Meu pai nos sustentou, os filhos, nos sustentou com suínos, com porco, nos nossos estudos. Barra do Garças primeiro, depois Goiânia. Eu me lembro bem de eu participar de carregamentos de porco, caminhão. Lírio Weisheimer, no pai dele, me perdoa, não estou lembrando o nome dele. O Lírio, ele tinha um caminhão, ele fez 2 pisos no caminhão, e nós enchíamos o caminhão dele de porco, e ele ia direto, passava pela balsa, aqui, Cocalinho, Araguaia, as 2 balsas, ia descarregar em Goiânia os porcos, sem nota fiscal, sem controle sanitário, não existia nada disso. E esse era o dinheiro de giro que meu pai tinha para sustentar a família. Em 75, quando fundou Água Boa, foi o primeiro gado Nelore que entrou na região. 300 novilhas Nelore, compradas em São Paulo, financiadas pelo Banco do Brasil. Ele colocou na fazenda com a quantidade respectiva de touros, e aí sim, aí começou a grande criação de gado Nelore, uma criação extensiva. Meu pai chegou a 5.500 cabeças de gado na fazenda. Quando ele faleceu, pouco tempo antes, chegou a 5.500 cabeças. Auri, hoje, aquela propriedade de 8.000 hectares, ela está dividida, foi vendida, o Jorge, vocês permanecem produzindo naquela mesma área? Explica para nós alguns detalhes que você acha importante. Sim, todos os filhos estão na fazenda, não foi vendida nada, cada filho tem a sua área e todos estão produzindo. Uns mais, outros menos, uns arrendaram para os outros irmãos, mas todas as áreas estão ativas e produtivas. Cerrado, que produz até hoje.
Cerrado, é. Você viu o que é cerrado hoje? 100 sacas de soja por hectare? Será que o visionário Adolfo Gabi previa isso? Eu acho que ele não imaginava. E essa dimensão, eu acredito que não. E no milho, já experimentou qual a produtividade média no milho? Com boa tecnologia se produz muito bem. Sim. Hoje nós temos tecnologia para produzir 150 a 200 sacas de milho por hectare. Isso aí é visto, é notório. Mas é a questão da safrinha. Milho não é plantio de safra nosso. Que se plantasse milho na época que se planta soja, eu acredito que nós chegaríamos a colher 200 sacas de milho por hectare. Mas o milho nosso, produzido aqui na região, é milho safrinha. E como o nosso período chuvoso é mais encurtado do que o noroeste mato-grossense, a gente corre muito risco no milho safrinha. Então a produtividade média do milho safrinha nosso, ela é reduzida. Tem aberrações aí que chegam a 150 sacos por hectare. Mas a média geral, ela é reduzida pelo clima, não pela tecnologia. De 1968 para cá, a família Gabi agora já está na quarta ou já vai para a quinta geração? Quarta geração. Adolfo Gabi, Ilse Gabi, minha mãe. Eu tenho que falar da minha mãe. Ela, companheirona, sabe? Falando da minha mãe, a companheirona do pai, é uma coisa fantástica, né? Ela frisava sempre que os filhos tinham que estudar. Eles não tiveram oportunidade e nós tínhamos que estudar. E os dois juntos, então, fizeram todo esse trabalho, nos mandaram para fora, todo mundo estudou, todos os filhos têm curso superior. É uma coisa fantástica, é indescritível. Bonito legado. Muito, muito bom. Está aí a família, os netos. Os dois já se foram, né? Meu pai em 2002, minha mãe em 2004. Mas os filhos estão aí, os netos, já tem bisnetos, né? E a família reunida, todo mundo bem. E todos trabalhando na fazenda original, do sonho do seu Adolfo. E da dona Ilse, claro. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.